Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha fé, um pouco daquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Eu estava pensando o que é que eu poderia gravar, algum conteúdo, e eu senti o Senhor me direcionando a começar pelo início, o início da minha fé. Então, eu vou fazer alguns vídeos falando da minha fé e vou postando aqui nas minhas redes sociais para que eu possa testemunhar sobre a minha fé. Então, para começar, né, bem do início, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 5 anos, não, uns 5 não, talvez uns 7, não sei, não lembro exatamente. Mas eu lembro que eu já tinha uma aspiração pelo sobrenatural, pelas coisas que não se podem ver. E é tanto que quando eu era criança, eu lembro que eu perguntava à minha mãe se Deus existia. E eu lembro que ela dizia que existia, e isso me dava muita esperança. Eu ficava muito feliz com essa resposta dela, porque né, toda criança acredita no que a mãe fala. Então, se a minha mãe estava me dizendo que Deus existia, Deus existia. E essa era a minha esperança, essa era a minha salvação. Eu era apenas uma criança. Depois disso, né, depois desse momento, né, que eu perguntei a ela se Deus existia, eu acredito realmente que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Acredito que quando o Senhor... assim, o que é que eu quero dizer com isso? É porque assim, se a gente for olhar lá no livro de Jeremias, na Bíblia, a gente vê que Jeremias, ele era um vaso escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido, o Senhor fala que desde o ventre Jeremias foi santificado para, ou seja, ele seria um profeta de Deus que levaria uma mensagem para todas as nações, né? Está lá no livro de Jeremias, na Bíblia. Então, Jeremias, ele foi uma pessoa que desde o ventre ele era separado para a obra de Deus. Então, eu acredito que quando o Senhor me enviou, né, na concepção, eu creio que o Senhor tinha um projeto, tinha e tem um projeto, né, na minha vida. Isso eu posso falar, né, porque eu acredito nisso, de que o Senhor, quando Ele permitiu que eu fosse gerada, Ele tinha um plano para mim. E o plano que eu creio, né, que Deus tinha para mim, eu sempre me sentia que eu tinha um chamado, eu sempre sentia que eu tinha uma missão, que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que servir ao Senhor. Mas a minha fé, ela só foi começar assim, é porque são processos, né? Todas as pessoas que têm uma vida com o Senhor são processos que ela vive. Ela vai passando por experiências, né? Quando eu era criança, eu já tinha essa aspiração em querer saber se Deus existia. E ali eu lembro que eu passei muitos traumas da minha infância. Foram muitos sofrimentos, foram muitas feridas. Eu fui uma criança assim que o meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos e eu sempre me senti uma criança que não tinha cuidados. Eu sempre me senti muito sem dono quando eu era criança. Eu me sentia muito. Aí eu lembro que quando eu tava assim, talvez com uns 13, 12 anos, não lembro exatamente, mas eu já tava nessa fase da adolescência. Eu lembro que eu tava talvez já com uma depressão, porque às vezes eu não via sentido em nada, olhava para as coisas e para mim nada fazia sentido, tinha muita tristeza na minha alma. E eu era apenas uma adolescente, mas uma adolescente que tinha um chamado de Deus, mas que não sabia que tinha esse chamado, né? Que não conhecia ainda profundamente a Jesus. E foi nesse processo que eu estava, né? Que eu me sentia sem dono, que eu me sentia abandonada, que de repente algo me levou até a Bíblia
que tinha lá na minha casa. E eu fui direcionada a essa Bíblia. Era algo que eu não tinha muito costume, né, de ler a Bíblia. Então eu fui, peguei a Bíblia, abri, e quando eu abri, eu já abri no Salmo 23, que é uma das passagens mais conhecidas, né, no mundo em relação à Bíblia, é o Salmo 23. E naquele momento, enquanto eu lia cada palavra, cada verso, algo sobrenatural aconteceu. Eu sentia como se eu estivesse sendo completamente preenchida, inundada de uma sensação assim tão prazerosa, de tanta paz, refrigério. Cada palavra que tinha ali no Salmo 23, eu tinha como se ali fosse realmente um encontro com Deus. E naquele primeiro momento eu chorei, lágrimas começaram a rolar, né, dos meus olhos, e ali eu creio que o Espírito Santo estava fazendo um trabalho muito, muito bonito, que era esse trabalho de quebrantamento. Era um trabalho em que eu percebia do que eu precisava, que aquele vazio que eu sentia de abandono, né, de escassez, na verdade, era a falta do Espírito Santo, era a falta da presença de Deus na minha vida. Então, naquele dia, eu comecei a ficar extremamente apaixonada pelo que tinha na Bíblia. Eu comecei a pensar, eu quero ler esse livro completamente. Então, eu lembro que eu peguei e recortei, são 66 livros, eu peguei papéisinhos pequenos e coloquei o nome de cada livro da Bíblia, de 1 a 66, né? Mas coloquei o nome do livro e eu comecei a tirar. Não sei por que eu fiz isso, né? Mas eu começava a tirar o livro, aí o livro que saía, eu ia estudar, eu ia ler esse livro. Só que eu lembro que o inimigo, ele tentava muito a tirar o meu foco, né, das coisas do Senhor. Então, às vezes acontecia de eu estacionar, acontecia de eu acabar esquecendo de ler. Nessa época eu era adolescente.